Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de junho de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2337. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 17 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 14 máximos. O tema é acabativa falha. A especialidade é a experimentologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Mabel, que está ali muito bem acompanhada. É MIT, né? MIT, Mabel Teles. Agora, a definição. A acabativa falha é a incapacidade da consim homem ou mulher finalizar, concluir, completar, encerrar satisfatoriamente as iniciativas pessoais, sucumbindo a faltas, erros e omissões generalizadas, notadamente na fase final mais crítica e abarcante do empreendimento, podendo gerar sentimentos de derrotismo, constrangimento, frustração e incompletude existencial. A falta de acabativa, o furo na conclusão do trabalho, o acúmulo de tarefas sem finalização oportuna, os compromissos em aberto, a autoagenda anárquica, o esforço necessário para colocar as pendências em dia, a perda do timing adequado para o desfecho exitoso, a solução contraproducente, a assídia, a incúria, o gosto pelo mal feito, o esboço tomado enquanto versão final, o ato de se contentar com pouco, a tendência para fazer corpo mole, a procrastinação, o hábito de julgar a toalha prematuramente frente aos desafios evolutivos. Agora, tem muito mais coisa aí, tá? Agora, as falhas pessoais na autovivência do estado vibracional profilático, a falta de manutenção da autodefesa energética, os acidentes de percurso parapsíquico, o aborto ectópico do desenvolvimento da autoparaperceptibilidade. Agora, na perfilologia e depois na argumentologia, nós temos aí a caracterologia. A título de análise e estudo, 6 aspectos ou características inerentes às acabativas falhas. Então, tem 6 para a gente estudar. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autodesorganização, consim displicente, dia da incompletude e incomplexo. Frase enfática. O estudo rigoroso das autoacabativas falhas, mesmo as mais insignificantes, merece ser inserido no Código Pessoal de Cosmoética de toda consim dedicada às autocorreções evolutivas. Você comete acabativas falhas? Em qual setor de atividade? Por qual razão? Agora, a mega análise aqui com João Paulo são 20 itens. Incompletude, desfecho, exaustividade, autodesorganização, finalização. Frustração, inconclusão, insatisfação, omissão, autocriteriologia. Cosmoeticologia, experimentologia, errologia, parapatologia, displicência. Insuficiência, ineficiência, negligência, pendência e excelência. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é conectivologia. O argumento é omnidimensiológico. Eu chamo a atenção aí para 3 itens. A premissa, a argumentação e o adendo. Tem 5 parágrafos destacados aí, os 5 divisões. Esses 3 têm listagem para a pessoa pensar. Agora, questionamento. Professor, sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos. Meu casamento foi rápido devido à gravidez. Gostaria de outra pessoa, porém abandonei essa ideia para investir na relação. Casei como bicho, pelo sexo, e pelo receio de destruir a vida de outra pessoa, o sentimento de amor não existia. Planejo, após os filhos estarem formados e a mulher independente financeiramente, seguir o meu caminho.
Não conhecia a Conscienciologia na época, mas sempre questionava se ela era a mulher ideal para estar ao meu lado, e até hoje tenho minhas dúvidas. Quando estive em Foz, o senhor disse que sou intermissivista e fui reprimido na infância. A mulher que está ao meu lado é a minha dupla evolutiva? Olha, aí é um processo de estudar, mas tudo indica que seja, né? A pessoa não vai passar com a outra 20 anos assim, sem nada, né? Deve ter algum motivo muito sério. Se essa crise acontecesse no primeiro, segundo ano, tudo bem, mas não foi, 20 anos depois, isso aí está errado. Você tem que ponderar bem o que você vai fazer. Professor, no DAC Conectivologia, poderia detalhar na argumentologia sobre os itens 2 e 9, ficha evolutiva pessoal, paracurrículo pessoal. O paracurrículo aí é o seguinte, o que é que a pessoa tem nas várias vidas dela, principalmente as últimas, que ela estava mais lúcida. O que ela andou fazendo? Qual foi esse currículo? Agora, eu quero encontrar hoje com o João Paulo, que ele riscou para, ele quer que coloque só currículo pessoal. Mas é para-currículo aí, eu não vejo outro jeito. Agora, e para-telepatia interconsciex e telepatia com PETs. A para-telepatia interconsciex é o processo entre as consciências, que isso é comum nas comunex, as comunidades extrafísicas avançadas. E a telepatia com animais domésticos, os próprios veterinários, hoje já tem uma escola de veterinários que admite isso. Então, o problema é a pessoa começar a mexer com a telepatia, com aquilo que você gosta, de quem você gosta, principalmente se tiver problema com os animais domésticos, para começar a aprender como é que é a telepatia entre as consciências. Valdo, só um ponto aqui, ó. Talvez ele tenha anotado isso porque, seguindo o padrão das outras, todas estão intrafísicas. O da direita sempre é intrafísico. Então, sei, mas ficha evolutiva pessoal. É o extrafísico do lado esquerdo. Pegaria tudo. Sei, mas veja, como é que fica? Então. Agora, eu estou fazendo a conectivologia. Não dá para fazer a manifestação disso aí? Intrafísica das consciências. Se você seguir o padrão das outras... Porque, olha aqui, vocês têm uma ficha evolutiva pessoal que é o paracurrículo. Não interessa. Não, tudo bem, é só em função do padrão que você seguiu. Você acha que é bom fazer? É que eu acho também, professor, porque assim, ó, de um lado é mais multidimensional e do lado direito está mais intrafísico. Tá certo. Então, mas agora, nós estamos fugindo da realidade fazendo isso. Eu vou fazer porque ele riscou aqui. E vocês estão falando, mas está fugindo da realidade. Agora, a verbetógrafa. Na Fatologia, página 1, segunda e quarta linhas. Poderia ampliar a alta agenda anárquica e a solução contraproducente? A alta agenda anárquica é justamente aquela falta de agenda, vamos dizer, bem assim, disciplinada, né? Então, é aquela pessoa que tudo se encaixa, ela dá um jeitinho de encaixar mais um compromisso, outro compromisso, ela muda aquele anterior. Então, ela não mantém uma padronização das atividades que ela mesma se prescreveu. E aí, quando se passam alguns dias e aquilo começa a acumular, a vida dela se torna anárquica, né? Porque ela tem uma série de atividades, não tem um acompanhamento mais restrito do que deveria fazer, e a probabilidade, então, dela deixar de fazer as coisas de uma maneira correta é alta, porque justamente faltou essa disciplina na organização das ocorrências da vida dela. Agora, a outra pergunta era a solução contraproducente. É aquela solução falha mesmo, foi a acabativa errada. Foi a solução que não foi evolutiva, foi a pior solução. Normalmente isso acontece ou por falta de discernimento, então a pessoa não conseguiu raciocinar com uma visão de conjunto maior para ver qual seria a melhor solução, ou ela foi um pouco afobada na hora de tomar uma decisão, e ela tomou uma decisão contraproducente, e por aí vai. Eu penso que na nossa vida intrafísica, quem sabe isso seja uma das coisas mais difíceis, né? Aquelas encruzilhadas de destino que a gente tem todos os dias, nós sabemos tomar as decisões corretas, para a gente solucionar as situações que nos aparecem. Muitas vezes nós acertamos, outras vezes nós erramos. Aí entra a questão que a gente sempre fala aqui na Conscienciologia, que o professor Valdo fala muito, que é a questão do parapsiquismo. Então, a solução contraproducente pode vir também por falta de parapsiquismo, por falta de visão de conjunto.
Então, a gente, às vezes, pode ser que tome uma decisão ou uma solução do ponto de vista intrafísico, parece ser o correto, o melhor que a gente enxergou, mas nós não analisamos ou não conseguimos analisar do ponto de vista extrafísico. Então, aparentemente, é uma solução correta, mas aí, com o tempo, a gente vai ver que poderia ter sido melhor. Eventualmente, se tivéssemos aí um parapsiquismo mais aguçado para ver o contexto de fora, né? Não somente o contexto intrafísico. Página 2. Comentar a automotivação definhante e o acúmulo de acabativas falhas, indicando a necessidade de ressex. Olha, a motivação é uma coisa intraconsciencial, nasce dentro da consciência. Mas ela, para poder ajudar nessa automotivação, o importante é que ela se colocasse desafios que são importantes para ela. São desafios que para ela chamem atenção, que a ela lhe interesse. Não adianta também termos desafios que não nos interessam, que são heteroimpostos. A evolução, ela é autoimposta, ela não é heteroimposta, ainda que, obviamente, o grupo nos ajude. Mas isso tem que nascer lá dentro. Então, a pessoa ela tem que avaliar, dentro das circunstâncias de vida dela, o que me motiva, o que me interessa, quais são os meus gostos, quais são as minhas tendências. Então, isso é importante para que essa motivação nasça. Aí vem aquela história aqui da Apex, do Lost, do senso de proex, não é? De saber mais ou menos a linha proexológica que vai dar motivação para a pessoa trabalhar. Então, eu acho que essa motivação é isso, precisa trabalhar nessa questão de busca dos interesses pessoais. Aí tinha outra pergunta, que era o acúmulo de acabativas falhas, indicando a necessidade de ressexes. Isso é uma coisa que eu acho bastante válida a gente parar para pensar. O que acontece? O que a gente vê na média nossa? Não posso dizer que são todos, mas isso acontece muito. Existe um acúmulo de iniciativas, mas não necessariamente de acabativas. Então, normalmente, as pessoas têm muita iniciativa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos começar um projeto novo, vamos abrir. Pois começar é muito mais fácil. Mas terminar não é fácil, e manter muito menos. Então, o que acontece? Quando a consciência ela vai fazer ali uma análise, um balanço existencial, como tem também na Apex, e ela verifica que ela abriu muitas portas, ela abriu muitas janelas, e ela não fechou, ou seja, ela não concluiu, vale a pena ela fazer aí uma revisão da própria vida. Aqui, terminar mal feito é mais fácil do que começar. É o suicídio. Também, terminar mal feito Exato. Terminar mal feito é muito fácil. É muito fácil. Agora, o negócio é terminar bem feito. Então, aí ela tem que fazer algum tipo de reciclagem, como o professor Valdo falou, o mais difícil é terminar bem feito. Então, que tipo de atributo aquela pessoa que tem tendência a fazer as coisas mal feitas precisa desenvolver? O que me falta? É um problema energético? É um problema de autossustentabilidade? É um problema de mental soma? Está faltando algum atributo mental somático para eu poder desenvolver as minhas acabativas? Então, isso é uma questão de se pensar para que no final da vida a gente não tenha uma surpresa também desagradável. Muito chato será passar vários anos da vida e no final você vê, olha, eu poderia ter terminado melhor isso, poderia ter feito aquilo outro, eu comecei e parei, né? Então, por exemplo, quais são, uma pergunta boa é, o que a gente começou, cada um pode se perguntar, parou e agora está um pouco frustrado. Quais foram as nossas iniciativas inacabadas, autofrustrantes? Isso é bom na hora de fazer esse balanço para poder ver qual é a reciclagem que será necessária a partir de agora. Já para o inversor, é interessante ele começar a pensar nas acabativas bem feitas desde o começo. A técnica da Invex, ela, até certo ponto, ela leva a isso. Então, a pessoa já elege de antemão os grandes empreendimentos da vida dela e ela vai até o fim. Aí ela consegue ter
vamos dizer, uma vida mais linear, né, do ponto de vista de produtividade. Escuta, em Parafatologia, página 2, terceira linha, poderia explicar, por favor, o aborto ectópico, o desenvolvimento da autoparaperceptibilidade? Isso não é muito diferente das outras questões que eu falei. Então, a pessoa ela percebe que ela tem que trabalhar as parapercepções, ela tem que desenvolver o parapsiquismo, e ela então começa, ela fala, não, esse ano é o ano da paraperceptibilidade. E aí ela vai para não sei quantas dinâmicas, ela faz uma série de coisas, e aí quando você vê daqui a 3 meses, ela já na dinâmica não vai muito, porque afinal de contas está difícil, tem muita tarefa, aquela maratona de trabalhos energéticos também não se dá ao cabo, e aí vai. Então veja, isso é muito complexo, porque há um investimento dos amparadores, né? Então, eles estavam ali, a pessoa se decidiu, ela resolveu trabalhar as parapercepções, os amparadores eventualmente se achegaram a essa pessoa, e foi fogo-fato. E ela aborta, e daqui a pouco ela vê que a prioridade, não, pensando bem, já é outra coisa. Então, de novo, é mais uma vez uma iniciativa frustrada, que não teve manutenção e não se levou a cabo. Tem que se levar nesse assunto, levar em consideração também os próprios autoassédios que isso pode acarretar, os heteroassédios desse próprio desenvolvimento. Há um item aqui que a gente tem que lembrar, que além das próprias falhas, nós temos os nossos autoassédios em relação às acabativas falhas, que podem eventualmente realmente provocar os heteroassédios. E aí a pessoa, ela se frustra em função de falta de acabativa. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração aí, na hora de avaliar não só as parapercepções, mas o conjunto de ações dessa pessoa numa vida intrafísica. Professor, no livro de Mega Pensantes, Trivocabulários e Máximas da Conscienciologia, há a representação na capa desses livros da comunidade extrafísica ou intrafísica. Poderia comentar se esse arranjo com centros edificações é similar às comunex elencadas nas tertúlias? Porque a dispersão concêntrica das edificações ajuda na manipulação das energias. Isso potencializaria os chakras da Terra, caso essa comunex fosse construída dessa maneira? Não, existe o processo da energia, da forma e energia do processo que segue tudo. É o problema da pirâmide, o processo da clivagem dos materiais e outras coisas mais. Agora, a coisa mais séria que tem é o seguinte: o problema de uma auto-organização da consciência não estipula ou não exige que tudo seja idêntico ou seja similar. A coisa mais difícil que tem de você colocar a auto-organização e a autodisciplina é na variabilidade das manifestações. Então, a coisa mais avançada, e é isso que a gente vê na natureza, é que ela é ambígua, ela é assimétrica, ela é alterada, ela não é sempre uniforme. A uniformidade, por exemplo, é a hora que entra a farda e o uniforme. Isso é um processo militar, é negativo, o belicismo. A gente deve tirar o processo de uniforme e farda quando isso exige o processo de estar dominando o povo. Então, veja, é um problema até de boa organização, de boa disciplina, mas não é a intenção não é boa. Então, nós temos que entender que o processo de construção, se você faz a convergência das energias da construção, aquilo ajuda. Mas isso não quer dizer também que seja o melhor. Depende, cada caso tem que ser estudado com calma para ver. Por quê? O cosmos é feito de ambiguidades. O seu rosto, por exemplo, tem 2 faces, a esquerda e a direita, elas não são iguais, ninguém é. Se você não acha isso, olha na televisão agora, vai lá para a televisão e veja. Você vai ver o que tem. A maioria do povo que aparece, até as moças mais bonitas que aparecem como locutoras, speakers, elas têm o rosto de um lado diferente do outro. Pode olhar. Tem, às vezes, aquela mais bonita que tem, ela puxa mais de um lado que do outro. Na hora que vai falar, a boca vai para cima, a outra vai para baixo. Isso aí pode olhar.
Isso das moças mais bonitas que tem. Por exemplo, uma das moças mais bonitas que tem lá é aquela que tem olhos verdes. Ela chama Érica Reis. O rosto dela é assimétrico, totalmente assimétrico. A loura. E a outra coisa, a voz dela também não corresponde à excelência da estética do rosto dela. A voz é pior do que das outras. Mas agora, ela é um charme, né? Não adianta falar que é um charme. Então, se a gente coloca aquela no HD, que aquilo vê nítido, ela fica mais bonita ainda, porque faz o Photoshop nela. Ela melhora. Você sabe que tem, né? O meu lá é 98 aí do Sky. Se põe o 98.1, você vê o HP. Eu tenho isso tudo lá. Então fica tudo mais bonito. Aqueles homens velhos ficam remoçados, parece que passaram pelo processo, sabe, de uma Comunex. É muito engraçado. A nitidez que fica. Mas vocês notam, a maioria tem o rosto da esquerda e da direita, um deles está alterado. E outra coisa, quase sempre tem mais ruga. Ou o processo da ruga, da expressão, é mais saliente de um lado. Então, o estudo a gente tem que ver no processo da natureza e do código. Sempre gostei de ler, mas de uns tempos para cá sou tomada por impaciência e sono inoportuno. Pode ser assédio? O que eu poderia fazer para voltar a gostar da leitura? Está na cara que deve ter alguma coisa, né? Se não tem heteroassédio, tem um negócio muito comum, que é o que vem antes, que chama autoassédio. Pode ser que seja, por que não? A verbetógrafa, na Sindromologia, página 3, terceira linha. Poderia aprofundar a síndrome da ectopia afetiva? Qual a relação dessa síndrome com a acabativa falha? Todo dia se pergunta sobre essa síndrome aqui. Ontem mesmo perguntaram, vocês viram? Isso é uma das síndromes que mais pergunta, é essa aí. Essa síndrome, para quem... Essa síndrome, para quem quiser se aprofundar, ela está bem explicada no Homo sapiens Pacíficos. Muita gente, quem sabe, não tenha lido esse livro, esse tratado, então não conhece profundamente a síndrome, tá? Mas ali está bem explicada. O que é essa síndrome? É a síndrome dos amores errados, né? Então, a pessoa ela vai ter manias ou ela vai ter tendências afetivas deslocadas. É claro que isso acaba com vários relacionamentos. Há muito relacionamento que começa certo, e aí a pessoa ela começa a ter algum tipo de dificuldade nesse tipo de síndrome, e ela acaba o relacionamento por um amor errado que ela assume. Não, eu, por exemplo, fazia uma síntese dessa síndrome para amigos meus. Se você gosta de mim, você sofre da síndrome. Assim, dos amores errados. O povo tudo começava a rir, mas entendia, começava a entender. Pronto. Entendeu? É um jeito. É um jeito. Foi é assim você gostar... Isso foi antes de fazer o Homo sapiens Pacífico. A síndrome mostra o quê? É uma afetividade deslocada, ela é ectópica, ela é antievolutiva, entende? Agora, é legal pensar em acabativas falhas, é interessante a gente pensar dentro dos relacionamentos. Há muita interprisão grupo kármica porque houve acabativa falha no relacionamento interpessoal. Então, por exemplo... O processo do casal incompleto é uma das coisas mais sérias para a gente estudar isso aí. É aquele homem que é casado, que gosta da mulher casada. Da mulher casada. Ou a mulher que é casada, que gosta do homem casado. Quer dizer, isso tudo é assim. Isso é o mais comum, que é o problema do casal incompleto. Do casal incompleto, Mas no caso aqui que eu estava falando, por exemplo, é o casal mesmo, eles viveram lá 2 décadas. Né, 1 década e meia, 2 décadas. Então, eles dividiram muitas experiências em comum. Aqui nem se diz nas alegrias e as tristezas, né, eles cresceram junto. Aí, de repente, por algum motivo, eles se separam. E a separação, ela é feita de uma maneira traumática. Então, o que acontece? É uma acabativa falha, porque vem a pergunta, por que ficar? Vivenciar tanta coisa boa, às vezes, com uma determinada pessoa, e depois você fecha ou encerra aquele relacionamento de uma maneira traumática, o que seria uma acabativa falha, e ainda deixa uma pendência. Então, aquele relacionamento que eventualmente era até para fazer ajustes de interprisões, pode gerar novas interprisões, em função de uma acabativa, né? Uma acabativa deslocada. Então, é importante a gente pensar nessas acabativas também no lado afetivo, tá? Nas inter-relações que a gente tenha com os nossos colegas ou com os nossos parceiros e parceiras.
e ver se vale a pena. Eu queria perguntar Mabel, uma coisa. Posso falar? Para o professor Valdo e para a Mabel também. Que tudo no cosmos é ambíguo. Por outro lado, a evolução da gente, pelo menos, é a ortopensenidade, a taquirritmia, tudo correto, sem ambiguidade. Mas é aquilo que eu falo para você, a matemática não domina o cosmos. Não, eu não estou dizendo isso, eu só quero Mas saber se o cosmos tem a acabativa falha. A desambiguidade é matemática. A gente pode dizer, então, que o cosmos tem acabativa falha. Na verdade, a evolução é aberta, né, Rosa? Ela não, a princípio, nem acabativa tem. Né? Vamos pensar por esse princípio, se pensar grande como você está pensando agora, a gente tira a acabativa, porque depois de consciência livre, a gente você vai não sabe... acabar com a matemática, é aquilo que eu falo. Aí já fomos para... chuta para frente. Pois agora, mas é isso. Tem uma coisa pior ainda, viu, Rosa? Vamos só entender, Mabel. Existe a matemática pessoal. Você acha que a matemática pessoal ela é igual? Cada um tem a sua. Não, o senhor já falou então, que por lógica exemplo, pessoal é 2 mais 2 para mim pode ser diferente do 2 mais 2 para você. Pode ser. Aí é que é o X. Tudo é o problema do approach, da abordagem, o modo de pensar, a intenção. E outra coisa séria, o momento evolutivo, porque o momento evolutivo mostra o nível da pessoa. O nível de quê? De autolucidez. Então, a matemática muda. O senhor já falou uma vez que a lógica pessoal... Não, já falei 10 vezes. É eufemismo para burrice. Eu já falei 10 vezes isso. Que é eufemismo para burrice, eu sei. Mas eu queria entender assim, porque para mim tem... a vocação, então, do cosmos é a não ambiguidade. Esse negócio de gosto é muito engraçado. Não teve aquela pessoa que falou que esse negócio de fazer todos os vasos em amarelo, que é uma coisa boba? Falou. Falaram para a nossa amiga, a Marlene. Entende? Agora, é muito importante, o povo não raciocina nisso. Por que o amarelo é importante? Eu estou fazendo estudo de caso pensado. Por que eu pedi para colocar aqui esse prédio aqui amarelo? Gente, nós estamos trabalhando com coisas muito austeras, tudo áspero. Nós estamos no verdadeiro carrascal o tempo todo, a gente desancando com alguma coisa e com uma austeridade, uma seriedade, um processo terrível. Agora, o amarelo, ele é louçã. Quer dizer, ele é loução. Vê se me entende. Loução quer dizer, ele é jovem, ele mostra energia, disponibilidade, juventude, mocidade. É loução. Entende? Então, isso quebra. Então, por exemplo, eu coloco lá, do jeito que a turma está fazendo, a gente coloca aquele busto o Ponte de Miranda assim. E a base dele é amarela. Isso quebra aquela austeridade, já dá um tom, pelo menos, de um pouco de simpatia para o processo. Entende? E assim são todos. Vocês olham o primeiro, quando você sai aqui à esquerda, e vê lá o nosso amigo Rousseau, que está assim enorme, está olhando lá para frente. Está muito bem feita a expressão dele. Mas, veja, é um negócio... faz pensar naquilo. Ele está como se estivesse assim, enfrentando o mundo. Então é bom pôr um amarelo para suavizar a situação. O povo não entende isso. Entendeu? Professor Valdo, só para eu ver se eu estou no caminho. Essa coisa, então, de dizer que tudo no cosmos é ambíguo, isso é devido ao primarismo da consciência, do princípio consciencial. Não, eu não acho que seja. Não. Eu acho que a ambiguidade, ela demonstra... a multiplicidade das abordagens do próprio cosmos, que tudo é muito complexo, entende? Então tem que ser mesmo ambíguo. Falar numa coisa e padronizar aquilo bonitinho, isso é aquele negócio. A unanimidade é burra, entendeu? Então, por exemplo, você fazer o povo tudo uniforme, igual um batalhão de soldado, é uma coisa burra. Ali ninguém raciocina. Quem manda é quem está mandando o regimento. Então, mas é isso que eu não entendo. É um processo de ignorância crassa. Mas então é isso que eu não entendo. Então, quando você fala que a evolução, cada vez você ficar mais claro, menos ambíguo, mais vai ficar parecido uns individualmente. Com os outros. Parecido, assemelhado. Mas não quer sempre dizer vai ter não existe identidade nesse sentido.
Então aí muda. Por isso que eu falo, a matemática, ó, o povo está tudo analisando isso errado através de milênios já. Mas esse conceito é um conceito matemático, a convergência Agora, que não a chega gente a ser... louva e bate palma por meus amigos e tal. Entende? Mas não é bem assim. Pode falar agora. Mabel, a fatologia é a 8ª linha de baixo para cima. Depois segue, né? As variáveis desconsideradas no arremate da ação. Você poderia dar alguns exemplos? Vamos pegar, por exemplo, no texto. Né? A pessoa está redigindo um texto. Que variáveis ela pode olhar na hora que ela remata o texto dela? Então, por exemplo, ela vai procurar cacófato, ela vai procurar viúva, ela vai procurar palavras repetidas, ela vai procurar inconsistências de apresentação da ideia. Enfim, cada ação ela tem as suas variáveis de acabativa, que cabe a nós olharmos e buscarmos isso, entende? Para cada... Por exemplo, numa aula, que variável é importante? O que é importante numa aula? A pessoa está dando uma aula. Qual que é uma variável imprescindível na aula para o professor? Qual seria? Você está dando uma aula, você está na faculdade, você está aqui e você está falando. Tem uma variável que tem professor que não presta atenção, mas é que ela é importantíssima. Depende do assunto. Né? Independente do assunto, tem uma coisa que é assim, estão entendendo? Vocês estão entendendo? Tem feedback? Tem professor, por exemplo, que entra na sala de aula e ele começa a falar, blá, 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 blá. Ele é ótimo como professor. Só que tem uma variável que ele não se deu conta, que é, vocês estão me entendendo? Eu estou me fazendo entender? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, veja, isso é uma variável que pode destruir a aula inteira. Exato, ele não interage, né? Ele não tem aquele feedback, ele não busca o feedback. Então, por exemplo, isso é uma variável na interlocução que ela é super importante. E nem todo mundo está, nem todo professor está atento a isso. Então, eu vejo que essas variáveis, elas dependem das ações, né? Das ações que a gente está buscando. Tem um verbete da professora Cristina que eu acho que é assistência falha. Então, quando eu estava lendo essa acabativa, eu fui buscar esse verbete. E ela fala alguma coisa assim, qual que seria uma assistência falha? Que já é uma variável fundamental. O assistido que é assistência? E que tipo de assistência o assistido precisa? É aquilo que eu quero fazer ou é aquilo que ele precisa? Essa é uma outra variável também fundamental. Senão o trabalho inteiro vai para o buraco. Né? Enfim, então eu vejo, Arlindo, que essas variáveis dependem da situação. Cada situação vai exigir uma tecnicidade. Né? Porque, no fundo, gente, para a gente fugir das acabativas falhas, eu penso que a gente tem que se tornar mais técnico naquilo que a gente faz. Né? Quanto mais técnicos formos, melhor será. Por exemplo, a gente fez ali a revisão do professor Valdo, lá do dicionário, né, do DAC. Então, ele pegou e fez umas 10 páginas explicando todas as técnicas que ele usou dentro do dicionário. Então, a probabilidade de erro é menor, porque existe ali uma autoconsciência técnica do uso da técnica. Então, é tudo costurado, é tudo pensado de antemão. Isso ajuda ao próprio autor, isso ajuda ao revisor, e aí mostra que quanto mais tecnicidade, melhor nas nossas ações, né? Porque eu acho que menos a gente vai errar. Tá, ok. Agora, na fatologia, a 4ª e 5ª linha de cima para baixo, o esboço tomado enquanto versão final. Quando que acontece isso? Eu acho que isso acontece em várias situações, né? Mas, normalmente, ou ela é fruto da inexperiência da pessoa, ou ela é fruto mesmo, vamos dizer, de um desleixo. Mas eu vejo que, no maior dos casos, é fruto da inexperiência da pessoa. Então, por exemplo, vou voltar numa área que a gente vê mais, que eu tenho um pouco mais de experiência, que é onde eu posso falar. Então, a pessoa ela escreve um texto. E ela escreveu aquele texto, e na cabeça dela, aquilo está pronto. E ela entrega o texto para avaliação, seja lá o que for. E ela não se deu conta que o texto dela ainda é
uma compilação de várias ideias que ela teve, mas que não estão acabadas. As ideias faltam ser acabadas. É preciso, por exemplo, agrupar todas as ideias afins, para não ficar uma ideia aqui, depois volta lá, depois volta na 5ª página, então você tem que reagrupar. Tem que ver se tem coerência na apresentação da ideia, começo, meio e fim, e por aí vai. No entanto, às vezes, se a pessoa está mais afobada ou se ela é inexperiente, o fato dela ter escrito na cabeça dela, acabou. Não, eu já escrevi, já está pronto, já, olha, tudo que eu tinha para escrever, eu já escrevi. Mas faltou agora o burilamento do produto final. E aí é isso que eu pensei no esboço tomado enquanto versão final. Então, a pessoa, a gente acha que está pronto, mas vem um técnico ler e fala, não, você começou agora. Entende? Além de outras coisas, a coesão também entra, né? Entra tudo, né? Entra tudo. São vários detalhes. E eu acho assim, em termos de texto, que é o exemplo que eu estou dando, assim, quanto mais a gente mexe, mais a gente vê um detalhe novo que nós não temos autoconsciência de usá-lo. E isso, né? A pessoa pensa também que está pronto. O problema é isso. A pessoa pensa que está pronta. Eu penso assim, que se eu já tivesse desenvolvido mais isso e outras pessoas também, a gente teria uma produção mais rápida. Muita coisa nossa, quem sabe, fique parado, é justamente na revisão. E para na revisão porque a gente falhou na acabativa. Em algum momento nós falhamos. Tudo bem que tem sempre, nem sempre todos os revisores estão 100% certos, a gente tem que dar desconto, está tudo certo. Mas na maioria das vezes é porque nós realmente não vimos, faltou tecnicidade no burilamento do nosso texto, e aí trava. E aí trava e vai e volta, e vai e volta, e vai. E o pessoal fala, volta cheio de vermelhinho, volta, né? E assim vamos. Por quê? Porque nos faltou a acabativa textual nesse caso. Tá, ok, obrigado. Hein? Professor Valdo, aqui. Tem um assunto que o senhor sempre comenta e eu tenho uma dúvida, inclusive perguntei para algumas pessoas, o pessoal não soube me responder e eu vi que é uma dúvida de muita gente, mas ninguém acaba perguntando. É sobre a triscagem, que está na última página do verbete do dicionário, o senhor cita lá. A triscagem, ela é nos músculos em torno do globo ocular ou é o globo ocular que fica... Não, é o globo ocular. Você olha para a pessoa e parece que tem alguma coisa que está como se fosse um farol que está acendendo, apagando, alguma coisa nesse sentido. Mas ele fica, quando ele fica mexendo rápido... Assim... trisca, é isso que o povo chama. Isso aí é expressão popular. Mas é o fato da pessoa, quando ela fica olhando para... Olha para lá e para cá, para lá e para cá. Tem alguma coisa que está irradiando o olho da pessoa e está chamando atenção. Agora, ó, isso é batatófilo. Mas quase sempre a pessoa tem que estar numa condição de transe parapsíquico. Agora, quem tem mais triscagem são os médios de efeito físico, sensitivo que tem ectoplastia. Mas então, para perceber agora, a triscagem... quando a gente entra em transe, pode dar isso. Uma vez vieram falar para mim que seria bom eu ir no oftalmologista, que tinha uns troços na minha vista. Isso aconteceu lá na Glória. Lá naquele salão que a gente falava, eu fui dar uma palestra lá, e a dona estava sentada perto de mim e falou, olha, é bom você ir no oftalmologista, que você está com alguma coisa na vista. Eu falei assim, o que é? Não, porque estava assim, ó. Eu falei assim, você lembra o que é que eu estava falando? Então, ela falou, pois é, era a hora que eu estava em transe para falar para vocês, ela viu a triscagem. Mas agora, nunca tinha ouvido falar nisso. Agora, por exemplo, no movimento espírita isso é comum. Chico Xavier entendia isso tudo. E outra coisa, a triscagem mostra determinadas coisas da pessoa, a gente fica de olho, porque aquilo caracteriza a personalidade. Mas então, para perceber... o Chico tinha muito cuidado quando ele via que uma pessoa triscava. Ele ficava de olho. Mas não, ó, preciso de ver quem é, como é que é, de que modo. Que às vezes é assediador. Está lá, a pessoa está sempre possessa. É para perceber, tem que prestar bem atenção, então. Porque agora, não é uma... você olha para a pessoa, você vê que parece que tem alguma coisa que está refletindo, alguma coisa, tem algum brilho, alguma coisa que está mexendo. E às vezes aquilo mexe com você mesmo. Se a pessoa estiver falando com você e ela trisca e ela tem o processo, ela mexe com você. O troço pega a pessoa. Isso aí é um fato.
Um cara dos que eu conheci que tinha mais triscagem era o Arigó. Você notar direitinho que ele estava... Aparentemente era ele mesmo. Estava até no normal, não estava em sessão, não estava nada disso. Mas você notava, ele tá totalmente no transe, sabe? Físico, ectoplasma da história. Então é a triscagem. Agora, isso existe, entende? E outra coisa, não adianta vir falar em literatura, poesia, que os olhos são as janelas da alma, e milhões de coisas. Eu falo isso tudo, ok, mas não é isso. O caso é a parte de efeitos físicos, a triscagem é isso, ela existe. Eu acho a triscagem muito mais importante que Sampaco. Sampaco é um processo, às vezes, que eu acho que é da genética da pessoa, mas a gente anota isso e relaciona para o povo estudar, né? Porque chama atenção. Isso é um efeito da ectoplasmia? É, a base mesmo é a ectoplasmia. E outra coisa, isso aí entra no processo da neuroectoplasmia, é o mais bravo que tem. Por isso que a gente sempre leva em consideração. O Chico levava isso muito em consideração, nas coisas dele, para analisar os outros. Às vezes ele nem falava, ele só via ficar quieto. Ó, fulano, trisca, cuidado com ele. Veja bem, se o cara está com má intenção e ele trisca, um pé na frente e dois atrás. Como posso desenvolver o trafor da paciência? Vejo que esse é o maior gargalo para superar. Você quer falar alguma coisa? Você que é especialista. Eu sou especialista, não. É assim, ó, tem que ser devagar e sempre, né? Aprender a fazer tudo devagar, entender que não adianta querer fazer também rápido e mal feito. A gente tem que ir lentamente para aprender o processo, né? Eu acho que uma das coisas mais sérias é a gente entender os valores que as pessoas dão. Alguns dão muito valor ao final da história e outros dão valor também ao processo dos acontecimentos. Então, essa troca que acontece no processo, de tudo na vida, é que a gente tem que aprender a valorizar, porque aí a paciência vem naturalmente. Um problema é interno, na verdade, ele não é um problema externo. E eu acho que é um problema realmente de valorização de aprendizado. Eu acho que se a pessoa valorizar mais o aprendizado em si e não o feito completo, em tudo na vida, ela vai ter mais paciência. Ela vai ter mais paciência com ela vai ter mais paciência com os outros, porque aquilo é um processo de interação. A verbetógrafa, na Fatologia, página 1, 12ª linha. Poderia comentar a mensuração e o acompanhamento das autorrealizações diárias, visando a conclusão satisfatória das atividades? Sim, isso é bem simples, né, gente? Isso é uma coisa assim de agenda mesmo, que até a ciência convencional estuda muito isso, o pessoal da administração estuda muito isso, que é assim, você vai acompanhando as suas pendências, ou aquilo que você se propôs a fazer, é o básico. Então, olha, hoje, essa semana, eu tenho que terminar isso. E a pessoa, ela vai se virar do avesso, se preciso for, para dar cabo daquela situação. Porque se não acontecer isso nessa semana, e ela já tem coisas para a semana que vem, ela vai começar a semana deficitária. Ela já está devendo. E ela já tem compromissos novos. Então, veja, vai chegar uma hora que fica justamente aquela autoagenda anárquica, que você fica correndo atrás do prejuízo, ao invés de você correr atrás do que você tem que fazer no dia. E aí a vida pode se tornar um caos. Eu vejo que isso é complexo, mas ele é necessário ser pensado em todas as áreas da manifestação humana. Então, por exemplo, tem a área lá do trabalho, tem a área do voluntariado, tem a área da produção mental somática, tem a área, eventualmente, do lazer, tem a área do parapsiquismo. Então, veja, quais são essas áreas ou essas atividades que a gente assume e que a gente tem que dar conta. Se nós conseguirmos, penso eu, estabelecer objetivos prioritários e cumprir razoavelmente bem esses objetivos prioritários, a gente consegue chegar num completismo razoável no final da vida. O completismo, ele é diário. Ele vem no dia a dia, né? Não é uma coisa que um dia você vai chegar e vai completar, né? Vai chegar um dia assim, ó, eureka, cheguei. Não.
Ele é o acúmulo de completismos diários. Então, se a pessoa tem um acúmulo de pendências diárias há muito tempo, já faz 6 meses que a vida é uma pendência, aí ela vai ter que parar e rever esses compromissos e rever a própria maneira dela funcionar. A maneira dela funcionar é que está errada. Ela tem que se adaptar, fazer algum tipo de reciclagem ou alguma coisa nesse sentido. Professor. Autógrafa, Sinergismologia, página 2, quarta linha. Explicar, por favor, o sinergismo evolutivo, a acabativa da Ressex, a acabativa da Recim. Isso aí é um sinergismo interessante. A Ressex mexe com as tarefas, né, do dia a dia, vamos dizer, o que é mais externo. E a Recim mexe muito mais com aspectos intraconscienciais. Uma coisa bate na outra. É muito difícil, por exemplo, fazer só Ressex sem chegar na Recim. E acho que também muitas Recins geram Ressex. O inverso também é verdadeiro, embora normalmente a Ressex chegue antes que a Recim. Então, veja, acabar uma reciclagem ela é importante para a gente poder criar neossinapses. Se a coisa ficou meio tumultuada no meio da confusão e você acha que já resolveu o problema, pode ser que aquilo não fique sólido e o problema retorne daqui a um tempo. Então, essa acabativa é justamente aquela fase de manutenção, a manutenção da reciclagem. Quanto que eu consegui manter esse padrão novo, tanto extraconsciencial quanto intraconsciencial. E eu penso que essa acabativa, ela não é rápida em muitas situações. Bom, principalmente na Recim não é nada rápida. A Ressex pode até ser, por exemplo, tem lá a professora Kátia, né? Ela mexe muito com bagulhismo. Então, você vai lá, a pessoa vai lá, limpa a casa. Até certo ponto, se você limpou tudo, naquele momento você acabou. Né? Mas a Recim não é assim. A Recim, ela exige de você um pouco mais de manutenção. E a gente vê que muitas pessoas se frustram porque elas acham que a Recim foi assim, ó, já resolvi, ó, já entendi. E aí passa 2, 3 meses, ela volta e ela tem uma recaída. Não é que ela teve uma recaída apenas, é porque a Recim ainda não se solidificou. Ela precisa de mais tempo. Então, essas acabativas, elas exigem aquilo que se perguntou agora há pouco, paciência. É preciso paciência, né? É preciso manutenção para que se consiga realmente uma acabativa satisfatória nas nossas autoconquistas. Linha. Comentar a técnica de saber parar no momento certo. A técnica de mais um ano, só um pouquinho. Quarta linha. Aqui é a quarta linha. A técnica de saber parar no momento certo. Isso é interessante. Há casos, há pessoas, há situações, há contextos, né, em que se abre uma tarefa e aí a pessoa vai, e ela não larga o osso mais. E ela fica pegada naquela tarefa, naquela posição, naquele papel, naquele contexto, naquele status, naquela, até certo ponto, zona de conforto. E ela não consegue passar o trabalho, ela não consegue abrir mão dos compromissos. E aí o que acontece? A evolução continua, a vida continua e outras coisas vão chegando por trás para ela também. E ela vai se acumulando porque ela não abriu a mão do que ela já tinha que abrir, mas as outras incumbências estão chegando porque a vida não para e aí vira um caos. Então, veja, saber parar no momento certo, e muitas vezes, é saber abrir mão. Então, ela abre mão daquela condição, daquela postura, daquele papel, daquela atividade, não por omissão deficitária, mas é porque realmente o ciclo acabou. Outras pessoas chegaram, por exemplo, para o trabalho. Há uma necessidade de crescimento do grupo. E quando há uma necessidade de crescimento do grupo, provavelmente vai haver uma descentralização de poder. Então, o poder vai estar na mão de mais gente, modo de dizer, né, nesse poder, eu estou dizendo positivo. São mais pessoas com mais responsabilidade em determinadas tarefas, então ela tem que abrir mão. Isso é um caso, tá, que a gente pode pensar. O outro caso é a pessoa, voltando de novo para o nosso caso de livro.
A pessoa ela já terminou o livro dela, está mais ou menos bom, mas ela fala assim, não, mas eu tive uma ideia essa noite, fora de série. E eu, então, com essa ideia nova, eu estou pensando em abrir uma nova sessão do livro. Estou falando isso, gente, porque eu já vi. Aí ela abre uma nova sessão do livro, que tem mais 5 capítulos. E ela vai, trabalha, fica bom. Aí, de repente, quando já está mais ou menos bom, ela fala, não, mas agora eu estava pensando. Então, veja, ela tem dificuldade de botar um ponto final. É interessante isso. É um processo pensênico, entende? De abrir janelas e não fechar nenhuma. E aí a pessoa se frustra, porque ela não conclui. E aquilo eu penso que é um problema, assim, de circumpensene, né? Ou então, quem sabe essa pessoa tenha medo de acabativa, ela tem medo da responsabilidade do produto final. Eu não sei. Eu acho que cada caso é um caso. Mas eu conheço situações assim, que só abrem janelas e não fecha nenhuma. No verbete do DAC, na caracterologia, página 16, qual seria a causa consciencial da triscagem oftalmológica? Isso já tinha vindo antes de eu responder o caso, sabe? Foi ver, porque estava aqui, estava na ordem da situação. Agora, o caso todo aqui é o seguinte, como eu disse antes, o problema todo é a para-ectoplastia da pessoa. A ectoplastia dela mexe com ectoplasma e tem facilidade disso. Então, na hora que ela entra em transe, quando o processo é neurológico, quer dizer que mexe, por exemplo, em um transe que mexe com o processo intelectual ou o efeito físico direto, a triscagem aparece. Agora, eu acho que isso aqui seria bom você falar, você que é dona de uma dúzia de filhos, filhos, gostaria de saber como trabalhar energias com recém-nascido. Qual cuidado deve-se ter? Eu acho que é melhor você responder isso aqui, sabe? Situação precária, né, professor? Mas, assim, se eu tivesse um filho, o que eu faria? Eu trabalharia a energia do quarto dessa criança. Eu encapsularia essa criança num quarto cheio de energia, se fosse necessário todos os dias. Eu tentaria trabalhar o encapsulamento desse recém-nascido. Tiraria tudo que fosse problemático ou que criasse do problema. Lado, perto dele. Coisa que cai, coisa que tem quina, coisa que machuca. Bagulhos no quarto da criança. A gente vê nos quartos de criança americano, tem muita besteira. Americano gosta de tudo brilhante, grande, uma opção de coisa. Não, e eles gostam de pendurar tudo na parede. Eles penduram um monte de coisa na parede. De vez em quando o menino cai da cama. Então eu penso assim, que um bebê, às vezes frágil, às vezes é um bebê frágil, ele precisa disso, ele precisa de defesa. Aumentar as defesas da criança até que ela tenha a sua própria defesa. Mabel, oi. Eu gostaria que tu comentasse aqui na sinergismologia, o primeiro sinergismo. Eu até acho que eu tinha visto uma relação com a técnica do saber parar no momento certo, que tu acabaste de falar. Tá? Então, assim, o sinergismo patológico dos autoesforços estéreis. Né? E como reconhecer quando o autoesforço é estéril e o momento de parar, no caso. Né? E também eu vi uma relação desse tema com a questão do Sísifo, que tu comenta na mitologia. No mito, né? Eu acho que os altos esforços estéreis, como é que a gente pode reconhecer? Eu vejo pelos resultados. Eu acho que o resultado é que vai mostrar se os seus altos esforços eles estão produtivos ou não. Eu acho que o primeiro momento seria esse. É claro que, para a gente não ter alto esforço estéril, precisa de discernimento. Mas vamos supor que não estamos assim com todo esse discernimento nesse momento. Então, é ver os resultados. Se não há resultado, se você está chovendo num molhado, se não é por aí, alguma coisa precisa mudar. Tá? Eu estava pensando ontem num caso assim. A pessoa ela abre uma tarefa nova na vida dela e ela coloca certos princípios. Não, o princípio dessa tarefa vai ser essa, eu vou seguir por aqui, por ali. E lá pelas tantas, não está dando o resultado que ela está fazendo. E ela quer continuar porque ela tem que ser justa com os princípios que ela colocou. Na cabeça dela, aqueles primeiros princípios são os mais puros. É como se houvesse uma pureza maior no princípio inicial do que na mudança de princípio. Não sei se eu estou fazendo claro. Vocês estão entendendo isso? E aí ela não abre mão.
Exato, ela não abre mão porque como se o princípio inicial fosse melhor. E aí, às vezes, é até melhor, mas só que não está funcionando nesse momento, o contexto é outro, a situação é outra, o ambiente mudou, as consciências mudaram, eu mudei. Então, você está falando de ontem, mas eu vi outros casos já, que nem foi nesse que eu pensei, que como se fosse mais puro, porque é original. Não é interessante isso? E não é necessariamente assim. Pode ser que a gente mudou, nós temos o direito de mudar, as circunstâncias mudaram, não deu certo por esse caminho, vamos por outro caminho. Então, veja, a produtividade é que vai mostrar se esses autoesforços são estéreis ou não. Está rendendo? Não está rendendo nada? Eu acho que uma maneira, Cris, de pensar é por aí. Tá? O outro é lógico, né? Se a gente for pensar mais fundo, é assim, é prioritário o que eu estou fazendo? É outra pergunta que se faz, né? Enfim, tem várias técnicas aí para a gente tentar chegar nisso. Tá bom. Eu gostaria também que comentasse na teoriologia, a segunda, teoria do estigma assediador. Teoria do... esse aqui é importante porque as pessoas, vamos dizer assim, mais assediadas, vamos dizer assim, elas às vezes têm dificuldade em acabativa. Não que seja sempre assim, porque não. Tem pessoas extremamente assediadas e que fazem muito, né? Tudo muito ruim, mas fazem. Mas, enfim, mas existem outras não, que existe aquele estigma, o estigma da heterossedialidade sobre a pessoa e ela não concretiza nada, tá? Eu acompanhei um caso lá em São Paulo de uma pessoa que tinha isso e aí eu fui analisar dentro daquilo que eu podia analisar, do que eu sabia, né? E uma maneira que o assédio pegava nessa pessoa, obviamente era pelo autoassédio dela, do circunpensene. Então, quando você tem uma circumpensenidade, né, aquele círculo vicioso, patológico, pensênico, é interessante porque a pessoa faz muito esforço, ela se mexe, e aí você fala, e aí? Aí não deu nada ainda, não rendeu nada. Mas veja, a gente viu o esforço daquela pessoa. É interessante pensar isso. E é claro que isso é muito triste, porque a pessoa percebe que ela não rendeu. E aquilo vai dando uma frustração enorme, né? E ela não consegue sair daquilo. E aquilo, vamos dizer assim, estigmatiza a pessoa. Porque ela é tida como uma pessoa de pouca concretude, né? De pouca produtividade, não rende. Ela é uma pessoa que faz, fala, mas ela não rende, né? Então, eu coloquei isso para a gente pensar, né, no autoassédio, nesses casos, e também de um possível heteroassédio. E é uma situação de pensenidade mesmo, né? A gente tem que ver, porque a acabativa, estou falando nem a falha agora, mas chegar na acabativa depende muito também de uma pensenidade mais objetiva. Né? Então, a pessoa ela é objetiva na sua pensenização e isso, em tese, ajuda a chegar na acabativa. Se depois a acabativa vai ser falha ou não, já é uma outra história, né? Porque o que eu estou falando aqui é aquela pessoa que nem na acabativa chega. Né? E aí, como ela não consegue, é muito frustrante, como ela não acaba nada, mas ela se sente muito impotente, ela começa uma coisa nova. E é um eterno recomeçar. Todo dia ela começa uma coisa nova para ver se, sabe, se ela consegue acabar alguma coisa. Não sei se ajudou aí, Cris. E a teoria anterior ali, teoria das ectopias conscienciais. E acima você também colocou lá em parafatologia o aborto ectópico do desenvolvimento da autoparaperceptibilidade. Eu comentei um pouquinho, vou repetir aqui. Primeiro eu vou falar das ectopias. As ectopias, elas são anti-acabativas, né? Então, por exemplo, a pessoa está lá numa atividade interessante e ela está trabalhando e tal, e aí, de repente, entra uma novidade totalmente ectópica, mas uma novidade totalmente motivadora. Uma coisa que interessa, que desperte a motivação, a curiosidade daquela consciência. E aí, quando você vai ver, aquele trabalho mais sério que ela tinha iniciado já foi para o escambau há muito tempo, porque ela pegou carona na novidade.
E aí é uma ectopia, porque o trabalho que ela deveria fazer não foi feito. É claro, gente, que nem toda novidade é ectópica, né? Por favor. Eu estou só chamando a atenção para as novidades ectópicas, tá? Que a gente tem que ficar de olho, tá? A pergunta é, isso é para mim agora? Né? Então, tem duas coisas, se é para mim e se é agora. Para que a gente não assuma aí outras tarefas que não sejam as tarefas que a gente já está comprometido. E é interessante ver como é que a consciência funciona. Por quê? Porque aquela tarefa antiga que ela está fazendo, que eventualmente era prioridade, como não há mais novidade, ela acha que é menos importante. A partir chegou um dia, ela fala, pensando bem, não é tão sério. Isso aqui que chegou agora é mais sério. Já viu acontecer isso? Por que acontece isso? Porque ela é uma pessoa, às vezes, mutívola, né? Então, ela quer o novo, e o novo é o prioritário para ela, e não a consistência do trabalho. Então, é interessante ver o que é prioritário. Às vezes, se for a curiosidade dela e a novidade, ela vai embarcar em qualquer ectopia que possa aparecer, porque aquilo dá valor para ela. Ela dá valor para isso, né? Não sei se ficou claro aí. E a ectopia afetiva que eu estava comentando, que é o amor errado, é você gostar do antievolutivo, né? É a afetividade deslocada. E essa afetividade, obviamente, ela atrapalha muito a manutenção do seu trabalho, ou do trabalho da pessoa, no caso, porque ela também embarca. Ela embarca por uma via marginal, do ponto de vista psicossomático, e aí quando você vê, às vezes ela até acaba um relacionamento sério, um relacionamento afetivo sério, alguma coisa que era mais produtiva, porque ela entrou nessa onda aí da ectopia afetiva. E aí dá uma acabativa falha. Professor Valdo, no verbete do dicionário, conectivologia, a gente poderia dizer que é acima do contexto parapsíquico? Você envolve também o parapsiquismo? Porque nós comentamos o que seria mais importante nessa vida intrafísica, né? A princípio, é o processo de desenvolvimento parapsíquico para poder assistir mais, para poder ter a interassistencialidade mais clara, mais direta. A conectivologia seria um passo acima, seria uma abrangência maior que envolve também o processo do parapsiquismo? Como é que o senhor... Não, aí a conectivologia é o processo da confluência e da convergência das coisas que a gente faz de modo a potencializar os nossos esforços evolutivos, é lógico, cosmoéticos, prioritários. Então, tudo que você pode fazer nesse sentido é o melhor. Agora, o problema é pensar nisso do ponto de vista das várias dimensões. Por isso que o verbete é omnidimensiológico. Ele pega todas as dimensões para ver como é que é. Então, seriam aquelas conexões sinergéticas intra ou interdimensionais? Tudo que puder, é você usar tudo ao mesmo tempo. Porque tem coisas nossas que dependem umas das outras. Por exemplo, o laringo chakra da pessoa depende muito do corono chakra para ela funcionar bem, por causa da cabeça da pessoa. E o negócio reflete aqui embaixo aquilo que está lá em cima. Mas agora, a hora que a gente mexe em tudo, você vai mexer então no seu, vamos dizer, no caso, energossoma. Todos os chakras funcionando simultaneamente. Aí é que entra a conectivologia, mais evoluída. Então, agora, tudo nosso, o ideal é você fazer. É aquilo que a gente chama de matar mosquito com bomba atômica. Coloca tudo num processo para fazer convergência. Confluir todo o esforço. Você sabe, a união das forças aumenta o resultado. Então, o processo sinergético dessas conexões, focando na ProEx, focando na programação existencial. A intenção aqui que a gente mostra é isso. Eu fiz, por exemplo, aqui no cargo, 3 enumerações, 3 listagens para a pessoa pensar. E todo o argumento é baseado nisso. E nós estamos fazendo uma coisa bem prática. Por exemplo, esse da argumentação é muito prático aqui para a gente ver as conexões de uma coisa com outra. Daqui e de lá, das coisas que nós temos. Então, se nós relacionarmos todas as coisas que nós fizemos, até para evitar que haja falta de acabativa, a gente pode tirar o máximo de sinergismo disso quando otimiza essas conexões. Mais ou menos isso. É isso aí que é a situação.
Professor Valdo, aqui continuando ali na argumentação, o item 3 e 4, o Paracamp, depois o Camp das ICs, Paracognópolis e depois a Cognópolis. Você podia aprofundar? Porque o interlúdio ele veio depois aqui da instalação da Cognópolis. Como é que se dá essa relação? Não, porque aqui a gente está mostrando o problema nosso do ponto de vista intrafísico. Foi aquilo que eles não estão querendo que eu coloque aí para currículo, só deixe currículo, para mostrar o processo mais humano, mais dessa dimensão, como eu chamo, respiratória. Agora, é lógico que aqui, Paracognópolis e a Cognópolis, aí eu tenho que mostrar uma coisa e outra, não tem outra saída. Agora, o paraambulatório, os laboratórios conscienciológicos, também o problema aí é esse. A parapsicosfera e o megacentro cultural holoteca. Agora, a intenção, eu acho que é possível a pessoa entender o que nós estamos falando aqui. Agora, a coisa das mais sérias que eu tinha falado antes, é a paratelepatia interconsciex e a telepatia com pets, quer dizer, com os animais domésticos. Isso aí... Então não quer dizer que o fato perfeito, em matéria de encaminhamento evolutivo. A instalação de um campus, de uma IC, não necessariamente tenha antes um paracampus em funcionamento. Não, porque às vezes pode ser uma coisa nova. E eu penso que, com o passar do tempo, a Conscienciologia vai fazer muita coisa nova. Entende? Que não tem. Mas a ideia é fazer uma coisa boa das Comunex avançadas. Não, mas então, isso que eu estava falando. A ideia em si, pode ser que não tenha uma Comunex com a Comunim direto, mas a ideia do campus já antigo existe. E extrafísico. Se você vai procurar na parapsicoteca ou nas centrais extrafísicas da verdade, todas essas realidades já existem, porque isso vem de outros planetas. Esses outros planetas já passaram por essa fase nossa, mas estão mais evoluídos. Então, tem de tudo. Agora, eles são mais evoluídos. Dentro dessa listagem, a número 1, você coloca centrais extrafísicas e a correspondência às instituições conscienciocêntricas. Você pode aprofundar essa relação? Como é que é isso? Pois é, as instituições conscienciocêntricas, elas começam a ter esses departamentos. Por exemplo, aqui, o CAEC com os laboratórios, é isso. Ali já tem certos laboratórios desses que são as centrais da verdade. Centrais intrafísicas da verdade. Pensa bem, olha a conexão. O problema nosso que a gente tem que colocar é o seguinte: tudo que nós estamos fazendo aqui é reflexo dos processos extrafísicos, sempre de preferência Comunex mais avançadas. Nós não queremos refletir a baratocé, porque isso não precisa, a Terra já é uma reflexão. Entende? Então o problema é refletir, fazer o reflexo, espelhar as Comunex mais avançadas. Mas, por exemplo, a gente poderia raciocinar... Você uma vez falou que não são só essas 3 básicas centrais, né? Não, você teria tem mais coisas. Centrais até de acordo com as especialidades. Com o tempo, vocês vão sabendo com calma. Então, no caso, as ICs, a central que ela estaria mais conectada seria correspondente à especialidade dela. Seria mais ou menos nessa linha. Mais ou menos, mas não é isso. Por exemplo, uma Comunex que deve ficar muito forte deve ser essa lá da Interlúdio. Ela deve ter essas centrais e mais alguma coisa. Mas eu não sei até agora se tem. E as ICs estariam ligadas lá? Eu não sei, porque o que interessa aí no caso, que estão trabalhando mais, e é uma coisa lógica, é com quem vai ressomar. São os pré-ressomantes. Então, isso aí é importantíssimo. A gente pensar nessa situação, né? Professor Valdo, então a conectivologia seria além do ver ou do perceber, seria o fazer, de certa forma, com otimização, fazer da melhor maneira possível, percebendo todo esse contexto multidimensional. Quanto mais a gente perceber, melhor, né? É o jeito. Então, Abel, aqui no ar, voltando aqui rapidinho na página 2, né, na técnica do saber parar no momento certo, qual que é a relação, ou se existe essa relação, entre essa técnica, o saber abrir mão, com a síndrome da ectopia? E não acabar, porque uma coisa é você saber a hora de parar, abrir mão. E a outra é a síndrome da ectopia, que também separou no meio. Existe assim
uma entrelinhas e uma margenzinha entre essas duas? Não, você, por exemplo, olha, vou falar possibilidades aqui que eu pensei enquanto você perguntava. Às vezes a pessoa não para e o fato de não parar já é uma ectopia. É isso que você está... Entendi. Entendeu? Agora, tem o fato de parar por ser uma ectopia, quer dizer, ela não conseguiu chegar no final. Também existe, você para antes do que deveria, exatamente, porque é também uma ectopia. Então é complexo, é ambíguo, é sutil. Saber parar e por isso que a gente parar por falha. Por isso que a gente tentou colocar assim no momento certo, né, para tentar qualificar, porque realmente é difícil, né? O saber parar, você pode parar antes, seria uma omissão deficitária. Você pode parar no momento certo, você pode parar depois, que também seria uma omissão, um erro. Porque saber parar no momento certo, esse é o ideal. Esse é o ideal. Que aí você abre mão e você joga a bola para frente. Exato. E nesse olhar, né? Mas você pode ter alguma tarefa individual que não envolva outras pessoas e que a gente também tem que saber parar no momento certo. Que são coisas pessoais, que não tem nem outras pessoas envolvidas, né? E que a gente também, por exemplo, você tem lá, vou inventar aqui um hobby, ou você tem uma tendência qualquer e você tem que parar com aquilo porque aquilo não é prioritário. Também precisa. Aí é uma acabativa correta, né? A acabativa falha seria não parar o que é necessário parar, estou dizendo agora do ponto de vista pessoal, tá? Das reciclagens intraconscienciais. Que é bem sutil? Não, é totalmente sutil. Né? É totalmente sutil isso, porque depende muito do discernimento. Eu não sei se você estava aqui no começo da tertúlia, mas a gente estava comentando que isso depende de discernimento, depende de parapsiquismo, porque também saber o momento de parar é do ponto de vista intrafísico ou extrafísico. São outras variáveis que a gente também tem que avaliar, né, analisar. Então, não é uma coisa fácil. Concordo que não é uma coisa fácil. Assim, de frustração. Ou de arrependimento, né? Quer dizer, a pessoa tem que saber parar e levar aquilo assim com tranquilidade, que foi o melhor. Que foi o melhor, E às vezes não voltar, eu devia ter continuado, sem conseguir largar o osso, né? Como você disse. Tem que largar o osso, nesse Professor Valdo, a Rosa, aqui no verbete do dicionário, só coloca esses 7 temas interativos que eles... Não, acho que é o que estava colocando. Só coloca na premissa os 7 temas interativos que, na verdade, como eu estou entendendo, o senhor pode até me explicar se eu não estiver entendendo certo, seriam ferramentas evolutivas patrocinadoras dessa conectividade, né? Que isso se aprende, até quando o senhor enfatiza muito o curso preparatório no intermissivo, onde realmente deve ser matérias que sejam colocadas. O que eu não entendi é o item 4, porque vai num segmento, a camuflagem do serenão, o item 4, eu não entendi. Autotaquitmia e interdimensiologia. O desaparecimento extrafísico é o seguinte: você está numa dimensão quando você desaparece na frente da pessoa. Isso é a taquitmia. Você passou para outra dimensão. Você sumiu ali na frente. Isso é o desaparecimento. Isso ocorre de uma forma assim, momentânea ou pode ser numa evolução? Não, é instantâneo. Se a pessoa domina bem, é autotaquitmia. Essas coisas acontecem. Agora, eu quero ver vocês projetados fazerem isso. Estamos esperando. Primeiro tem que projetar, ainda tem isso. Né? Agora, estudo é que é. Então, a autotaquitmologia, ela está dentro da interdimensiologia. Uma coisa funciona com a outra. Agora, isso, quanto mais evoluída a consciência, mais ela faz isso. Ela desaparece aqui, aparece lá. É tudo assim, instantâneo. Isso é que é mesmo a consciência. Por isso que existe o fantasma, essas coisas todas, que aparece, desaparece, essa coisa toda. Tem um monte de coisa nisso. Lá no fundo tem sua razão. Pode acontecer isso numa consciência bastante desenvolvida ainda nesse estágio
Nossa. Pode. Aí tem gente que faz isso aí. Eu sou capaz em certos lugares, mas agora, por exemplo, dependendo do lugar, se a gente está com o psicossoma muito lastreado, muito pesado, aí é mais difícil, ainda mais na baratosfera, por exemplo. Agora, em certos lugares mais leve, depende disso, eu às vezes projetado faço isso. Porque agora, a instantaneidade ela pode ser assim, de uma rapidez abrupta, e que chega a criar problema para a pessoa se ela não tiver no início, ela não entende bem isso. Por exemplo, você está lá numa Comunex, você pensa no seu corpo, quando você vê, você está entrando nele, no seu quarto. E aquilo, às vezes, está muito distante. Isso tudo é desaparecimento instantâneo. Essa dimensão também, então, não significa, no caso, mudar também de planetas, de não, Comunex. Planeta pode não é ser fácil. Entre dimensões a hora que intrafísicas, começa a mudar, porque a energia muda. O holopensene, por exemplo, planetário, de um sistema planetário, é diferente, né? Ele é mais sério. Pega maior nível. A gente não entende como é que é isso. A mesma coisa é uma galáxia. Você não sai de uma galáxia para outra com facilidade. Agora, para isso é que eu acho que são as consciências livres. Ela já tem isso naturalmente, ela não precisa mais de nada aqui, então qualquer lugar para ela é qualquer lugar. Não interessa mais. Aquela situação que o senhor colocou quando o senhor teve aquele ataque, que o senhor teve que se camuflar no meio daquelas folhagens. Eu estava com um psicossoma lastreado, num ambiente pesado, que não era o meu campo. Se eu dominasse aquele campo, estava tudo certo, mas não era. Agora, eles descobriram que eu era, deram tudo em cima de mim, eram 6. Eles é que dominavam lá. Então, minha situação ficou precária. Eu quis sair da dimensão, eu sei mexer com isso. Mas lá já não dava, eles já tinham me cercado, foi uma armadilha. Aí, então, veio o socorro, né, na hora. Mas o senhor não mudou de... Para mim, foi o momento mais crítico dessa minha vida, foi aquele. O senhor não mudou de dimensão, mas mudou de holopensene, ficou mesclado naquele holopensene vegetal, né? O negócio que era, eu entrei em contato com esse processo do mantra, que aquilo detona o processo de energia. Aquela energia estava no nível deles. Então é como se eu me desse um martelo. Eu dei um martelo na cabeça deles todos. Agora, o problema não era bem martelo, o negócio era mais assim. Eu dava energia, os caras iam para longe. Como se desse um salto em cima deles. Aquilo era uma verdadeira explosão em cima deles. O negócio é seríssimo. Porque esse mantra, se eu funciono como o Zéfiro, está fora do corpo, ele potencializa isso que eu funciono aqui. Não, mas ele tem a ver com o processo do passado que já detona aquilo que criou um problema de deflagra, um negócio que já existe. Então, é um gatilho que já está sedimentado. Por isso que a gente fala esse negócio de mantra, se a pessoa que se você cria uma ideia fixada, aquilo funciona em você. É um verdadeiro estímulo um processo desse. Agora, esse aí, por exemplo, funciona, que é um absurdo. Agora, o problema é tão sério que você não pode passar para os outros. Eu não posso fazer vocês pensarem mentalmente, gravar o que é. Agora, o que é bom é que o mantra é uma expressão bem assim, atípica, né? Bem diferente, complexa. Então, professor, o que ela está falando é do resgate do seu avô. Quando o senhor plasmou musgo, é isso que ela está falando? Sim. Não, isso aí é transfigurabilidade, isso é outra coisa. O professor me entendeu, a outra situação do ataque. Não é isso que você está falando. Uma outra não. situação. É outra coisa. Isso aí do meu avô é transfigurabilidade do psicossoma, isso é outra coisa. Professor, qual a matemática da conectividade entre o Serenão em New York e os eventos de 11 de setembro? O local onde se encontra o esquimó está conectado a quais variáveis? Não, ele mexe ali, não é só no estado de New York. Eu notei, por exemplo, quando eu ia muito a Washington, que ele tinha relação lá com Washington. Em certos lugares lá que a gente ia, ambiente, que durante uma boa temporada eu atendi muito doente em Washington. E teve uma temporada que eu fiquei lá para atender o povo, porque tinha uma moça que eu falei que ela ia dessomar. Mas ela ainda ia demorar tanto tempo. Então, eles me pediram para ficar lá até o enterro dela. Eu fiquei. Outra coisa, você sabe que
Nessa ocasião, hoje eu não sei como é que é mais Washington, mas lá, por exemplo, havia assim, milhas de jardim florido, conforme a época do ano, que tinha amor perfeito. Agora, milhares de amor perfeito. Uma beleza aquilo lá. Mas o problema é o seguinte, o povo que eu atendia era tudo colored, quer dizer, tudo gente preta. Sabe como é? Que naquela ocasião, a população de Washington, total, 52% era gente afrodescendente. Hoje eu não sei como é que é, mas faz 50 anos, eu não sei como é que está. Agora, o esquimó, ele está no norte do estado de New York, que é lá em Montauk. Montauk é entende? É outra situação. É mais avançado, mais rico o negócio todo, mas tem relação para baixo, com aquele estado todo lá. A gente notava essa influência. Uma vez eu precisei dos negócios, que eu também fiz atendimento lá em Vegas. Em Las Vegas, ele também atuava lá. Agora, professor, uma pergunta. É outro lugar muito diferente. Uma pergunta até de Montauk Bay. Na época lá do Congresso, houve uma excursão para Montauk Bay. Sim. Saiu um ônibus, né, que foi para Montauk Bay com um monte de gente. E a turma pegou até pedra lá perto do farol. Deve ter gente aqui que foi. Pedra de lá, que é sucesso. Isso. Até, aliás, foram 2 vezes. Mas, e outra coisa, nós temos também uma pintura de Montauk lá na sala de jantar, lá em casa. Mas o que chamou a atenção nessa excursão é que, num determinado momento da viagem, quando a gente começou a se aproximar, as pessoas do ônibus simplesmente dormiram assim, quase comatoso. Era todo mundo dormindo profundamente. Precisa ver o que era. Sem conseguir abrir os olhos. Eles não dão ponto sem nó. E outra coisa, lá o processo de energia é violento. Você tem que lembrar que lá é época de furacão, por exemplo, é uma loucura. Você veja bem, a primeira vez que eu fui a Montauk, eu fiquei no principal hotel. O hotel era de madeira. E outra coisa, era uma nota diária, de madeira. Eles faziam de madeira porque vinha um furacão, mas faziam tudo de novo. Entendeu? Era assim que eles falavam. Agora, a melhor coisa que tem em Montauk, fora as energias dos lugares que você tem que ver, porque lá tem pirambeira, né? Tem uns encosta, aqueles negócios todos, que não é fácil, parece fiord que tem. Em cima tem lugar que é fora de série, matéria de energia. O ambiente lá é bom. É muito bom. Mas você acha, por exemplo, que essa sonolência que deu, assim, geral, é porque as pessoas... Eles deviam estar preparando o povo, eles não dão ponto sem nó. Ali o negócio de energia é muito forte. Por exemplo, um problema bom para a pessoa, se ela quer desenvolver efeito físico, era ir para Montauk. Lá vale a pena. Eu falei isso tudo. É tanto que eles iam fazer uma instituição de parapsicologia e me pediram para escolher o lugar. Eu fui lá uma vez só para isso. E falei para eles. Inclusive, nós visitamos um homem que ia dar alguns milhões de dólares para começar o trabalho. Mas depois parece que ajustaram a American Society na ocasião, não precisou mais. A política da diretoria mudou. Mas eles iam fazer. E eu ainda tinha falado o seguinte, se fizerem aí, para atrair o povo, eu vou aí para fazer um curso. Então eles falaram, então você vem 2 vezes por ano. Eu disse, eu vou. Se fizer. Lá em Montauk valeria a pena para ver como é que era na ocasião. Agora, nós tivemos na casa de um desses advogados, um grande lá, empreendedor, que ele falou que ia dar. Parece que ele queria dar lá uns 5 milhões de dólares para começar a situação e tal, para fazer um negócio grande. E eu falei, olha, tem que ser lá na encosta, tem que comprar aquele terreno, ver como é que é lá em cima, que é o melhor lugar que eu achei de energia. Agora, eu fui lá, a Patrícia Skin, que a Patrícia Skin passou uma parte da infância dela lá. Ela sabe da história por causa disso. Tinha relação com o problema, entende? Eu fui a Montauk muitas vezes na minha vida para ver as coisas. Era o negócio de trem, tinha Montauk lá, em New York para Montauk, que eu ia por causa das Hamptons, aqueles negócios lá mais granfinos. E na Inglaterra era Aylesbury. São os 2 lugares que eu sempre ia de trem. Tinha ano que eu ia assim, ano após ano, nos 2 lugares. Sabe como é que era? Todo ano, para ver como é que era a situação. Agora, com isso, eu escrevi muita coisa, tive muita ideia avançada do processo.
Em Elisburg, era mais para estudar o processo de bibliografia com o povo que havia ali do ambiente. E tinha o processo da árvore, que era a minha amiga. Então, eu queria fazer um ponto de referência, porque eles não iam me mostrar uma coisa dessa à toa. Entende? E lá em Montauk, era de Vida Serenão, o esquimó lá. Então, para mim, eu dava muito valor para isso. Agora, eu escolhia também os lugares quando o negócio não era muito frio, porque lá em Montauk, às vezes, o negócio era muita neve, muita coisa. Então, eu evitava isso. Eu sempre evitei lugar que tem neve demais. Entende? Mesmo quando eu era rapazinho, que agora com a minha idade, isso é lógico, mas agora quando a gente é mais moço, eu também evitava. Eu via muito lugar de neve, principalmente os aviões que paravam na escala, parava no lugar, você olhava, perto do avião era só neve, aquela montanha de neve toda lá, isso aí, tudo, ó, eu não saio do avião. Sempre foi assim. Agora, é lógico, eu vi neve, vi essas coisas todas, mas nunca caí na neve. Nunca deslizei com esqui na neve, nada disso. Não entrei nada disso. Agora, para você, a verbetógrafa, na legislogia, página 3, abordar, por favor, a lei do esforço mínimo e as leis do gercismo. Por que a verbetógrafa não acrescentou a lei do maior esforço e a lei da superação? Podia ter colocado o lado positivo, né? Mas como o tema era nosográfico, eu quis justo chamar a atenção naquilo que a gente erra, né? Que é a lei do menor esforço e a lei do gercismo. É a lei da acabativa falha. O menor esforço, o que é? É você fazer as coisas de uma maneira desleixada, de uma maneira negligente, sem prestar muita atenção aos detalhes, não ser exaustivo. Então, isso realmente leva às acabativas falhas. É por isso que eu coloquei para aqui. E a lei do gercismo, que é a lei de levar a vantagem em tudo, também tem isso, né, nas acabativas dos empreendimentos, de você desconsiderar aí, no caso, a cosmoética, então, os fins justificam os meios, e por aí vai. Então, eu quis chamar a atenção para o lado patológico, justamente porque o tema é patológico. Estou com 57 anos e tive muitas acabativas falhas. Faz um ano que decidi completar todas as coisas inacabadas, iniciando pela construção da dupla, até cursos preparatórios para qualificação profissional. Isso aí, então, está fazendo até mais um ano de vida, é bom perguntar. Diante disso, percebo ataques extrafísicos gerando dúvidas e contrafluxos. Poderia comentar o assunto? Eu acho que você está no caminho certo. Eu ia até comentar essa técnica de mais um ano de vida, que a gente até coloca aqui também, que é importante, né? A pessoa ela vai fazer uma reciclagem geral, é normal que tenha algum tipo de contrafluxo. Né? Não sei se é o seu caso, né? Guardando as devidas proporções, não estou dizendo que é para você, mas a pessoa nunca fez nada. Ela começa a fazer, alguma coisa vai mexer, é natural que aconteçam os contrafluxos, mas isso a gente passa, o gargalo passa, os contrafluxos diminuem também. Então, eu acho positivo, porque 56 anos de idade tem muito tempo de vida, tem muita coisa para fazer, dá para fazer, assim, retomar, né, as coisas que deixaram aí em aberto. Então, é absolutamente positiva essa postura, né? A verbetógrafa, um dos trafores otimizadores da profilaxia da acabativa falha seria a persistência? No mundo onde tudo é mutável e rápido, a tendência do número de acabativas falhas é aumentar? Um dos caminhos do serenismo é a extinção das acabativas falhas? Eu penso isso, sim. E eu acho que no mundo de hoje, realmente, pode ser que as acabativas falhas aumentem, principalmente na incompletude, né? Que é um tipo de acabativa. Por quê? Porque os estímulos são muito excessivos, né? Há muito estímulo na vida humana. Então, é muito natural que a pessoa se disperse. A gente já comentou isso aqui nas tertúlias várias vezes, né? Os verbetógrafos, o professor Valdo, de uma maneira geral. A dispersão ali é um elemento crucial nas acabativas falhas. Então, eu penso que pode aumentar, sim, nessa atualidade. Professor, poderia comentar sobre o ódio multimilenar? Olha, o ódio multimilenar é o maior estigma que uma consciência pode ter. Ela alimentar um ódio através do tempo. Isso é a maior burrice que tem, porque tudo vem contra ela. É isso que eu chamo, cuspir para cima.
tudo vem contra a pessoa. Quem odeia é a primeira pessoa a adoecer. Se ela odeia outra pessoa, ela vai fazer mal para o outro. Se ela odeia um objeto, aquele objeto vai ficar carregado de energia negativa. Se ela odeia um ambiente, aquele óleo pensene vai ficar doentio. E por aí vai. Aonde aparece o ódio, a baratosfera se instala com a força maior do que em qualquer outro lugar. O ódio é a instalação da baratosfera, com força, com potência. Então, você quer chamar a baratosfera, odeia alguma coisa, alguém, algum troço, odiar. Quer dizer, ódio, no caso, é rancor, ojeriza, raiva, ira, mágoa, ressentimento, tudo tem. O ódio começa pelo melindre, que é uma coisinha suave, e a coisa vai ampliando. Então, a gente tem que olhar muito isso. Agora, o ódio multimilenar é o que tem aí das interprisões do grupo kármico. Eu acho que é esse ódio multimilenar que está levando um monte de gente para outro planeta evolutivamente inferior à Terra. Esse é o caminho. Agora aqui, a verbetógrafa. Estou me preparando há 1 ano para o vestibular de medicina. O esforço é grande, mas os resultados são ainda pequenos. Diante de todo o material que tem para estudar, minha acabativa é falha, e isso incita o sentimento de derrotismo. Poderia sugerir alguma técnica ou esclarecer-me em como superar essa dificuldade? Não, precisa ver em que acabativa falha que você está falando, né? Porque o vestibular ainda não aconteceu. Assim, o ponto final vai ser no final do ano. O que eu vejo só que na hora que você estuda para o vestibular, cada um tem que criar uma técnica. Porque são muitas disciplinas ao mesmo tempo, o conteúdo é imenso. E há pessoas, por exemplo, que eu lembro da minha época, que gostavam de estudar um único tema, por exemplo, história. E essa pessoa ela ia do começo ao fim, em tudo que ela precisava estudar de história. E depois ela passava para física, e depois ela passava para química, e assim ela ia. Essa pessoa se deu bem, mas ela não é todo mundo que tem essa facilidade. Outras pessoas não, elas vão no meio do... Tem aí uma pergunta que às vezes é bom, não é a pergunta, mas uma lembrança que é bom a gente fazer nesse caso. Se o nosso amigo é abonado, se tem algum dinheirinho, que tal ele arranjar uma pessoa que é o seu preceptor durante 6 meses? Eu garanto que ele passa no vestibular, depois disso. Porque na conversa a pessoa vai entender mais. Ele deve ter, às vezes, alguma dificuldade da leitura. Mas ele, então, quando é assim, quase sempre a pessoa tem, pelo menos, uma facilidade um pouco melhor de escutar, de falar, a conversação. Então, o laringochakra melhora o processo. Agora, um preceptor é o máximo. Eu já fiz isso, orientei para a mulher que queria passar em vestibular de medicina. E a mulher ultrapassou tudo, já entrou na profissão com uma força danada, entende? Eu falei assim, agora é preciso de moderar, porque já estava demais. Até porque, né, professor, essas provas a gente tem que se preparar para o tipo de prova. Não é, né, não é agora, só o conteúdo que tem que saber. Você tem que saber o tipo de pergunta. Eu ia falar exatamente preceptor que conheça tudo desse vestibular. O vestibular, você tem que estudar o estilo da prova da faculdade que você quer passar, porque tem todo um raciocínio, um modo de pensar da equipe de docentes que elabora. Se a pessoa tem capacidade, ela passa por todo lado. Isso é igual o Jarbas, que no ano só ele passou em 5 vestibulares. O Lócio está lembrando. O Lócio está lembrando agora que tem que aprender a fazer Enem, né? Porque o Enem também é uma prova típica. Agora já tem livro sobre o Enem. Vocês já viram? Tem livro que publicaram agora, especial. Tem que saber fazer prova. Agora aqui. Professor, o fenômeno da triscagem oftalmológica pode ocorrer já desde a mais tenra idade? Pode. Normalmente tem relação com algum trauma oftalmológico, encefálico ou é paragenético? Não. Eu nunca pude chegar, eu examinei um monte de casos desse, eu nunca pude chegar a uma conclusão que precisa de ter alguma alteração. Não precisa ter. O senhor tem encontrado muitas pessoas com triscagem ultimamente? Não, porque eu não estou estudando o processo sensitivo. Quando eu estava estudando, eu via isso todo lado. Agora, é incrível, é a hora que você junta, por exemplo, e faz uma reunião de efeito físico, uma sessão,
que tenha só gente que trisca e que tenha... Isso aí é uma loucura. Dos efeitos físicos que acontecem. Agora, se tem um ambiente muito adequado, porque senão você está fazendo o quê? Você está fazendo a evocação de poltergeist. Isso é um perigo. Existem alguns de nós que conseguem juntar as pontas dos acontecimentos. Vivenciei diversas situações em que presenciei a conectividade entre trajetórias de consciência e acontecimentos diferentes. Geralmente, as testemunhas do primeiro acontecimento não viram o segundo acontecimento e não fizeram a ligação entre um e outro. Num crescendo conectivo, essas conexões ficam mais conscientes e ficam mais eficazes assistencialmente com essas ampliações, sim. Agora, ó, seria bom você pegar na enciclopédia da Conscienciologia e ver aí uma seção chamada Sinergismologia. Pega aí e leia 100 delas. Você vai começar a entender o que eu estou chamando de conectividade. Sinergismologia. Olha aí na enciclopédia. Isso aí vai te dar uma ideia. Já vai ter. É a sincronicidade. Ó, professor, uma informação. O site do ICGE é www.icge.org.br. Se ele for na aba Enciclopédia, ali tem as logias. Ali ele vai encontrar todas as logias da enciclopédia, com os conteúdos, ou seja, todos os conteúdos, sem repetição. E isso tem ajudado os verbetógrafos a exatamente elaborar os verbetes. Então é www.icge.org.br. Isso aí é o máximo. Esse aí vocês estão imitando a minha condição do detalhismo, estão chupando as minhas técnicas. É isso aí. Agora, isso é bom, muito bom. Nessa madrugada, fui retirado fora do corpo por 3 conscientes e senti conscientemente que eles trabalhavam com as minhas energias. Após esse trabalho, eles abriram um mapa antigo, na hora reconheci-se a China pré-imperial. Contudo, eles procuraram destacar uma pequena localidade ao noroeste do Reino do Norte, fronteira com a Mongólia, mais precisamente do condado de Jinhanyunguan. Essa localidade lhe é familiar do ponto de vista parapsíquico? Parece lembrar que uma das 3 consciências já é meu conhecido, e costuma aparecer quando vou trabalhar com desassedialidade. O senhor poderia comentar? Não, isso aí deve ser da nossa turma de chineses que estão te ajudando aí, vamos nessa. É por aí. Agora, anota tudo e vê o que acontece para você ter mais orientação, porque os fatos é que orientam a pesquisa. Anota tudo, vale a pena. Minha amiga não consegue se desvencilhar de um relacionamento improdutivo, gerador de sofrimentos, devido ao desinteresse e possível poligamia da parte do parceiro. Esse fato comum na sociedade evidencia ectopia afetiva? Além do esclarecimento, a outra opção seria assistência energética para essa consciência? Levando-se em consideração a dificuldade de mudar, na sua opinião, quando devemos abrir mão da assistência a outra consciência com ectopia afetiva, como no caso exemplificado? É a hora que você já tentou e não conseguiu nada. Se você continuar a teimar em cima do assunto, você vai se acumpliciar com a pessoa. Então, o negócio dá um ultimato para o processo assistencial e cai fora. Essa é uma saída. Isso aí é o que nós chamamos que é a omissão superavitária. A gente não pode abarcar toda a causa que aparece na porta da casa da gente. A gente tem que ponderar tudo que a gente vai entrar em qualquer coisa, porque assistência não é só porque falou que é assistência entrar em qualquer coisa. Não, tem que ir com calma. O senhor poderia responder qual é o nome da cidade onde o serenão reurbanizador morava? Não estou querendo nada. Não, eu só te falo o seguinte, ele morava numa zona rural entre a Alemanha e a Suíça, perto da fronteira. Ele era um cara de fronteira igual eu, que mora em Foz. A fronteira não é grande. Professor, aqui, o senhor tem falado bastante sobre a questão da preceptoria. E agora há pouco também o senhor falou, qual é a diferença principal entre uma preceptoria em qualquer área, seja ela na área de matemática, químico-física, ou até uma preceptoria pró-evolutiva mesmo, pró-exológica? Qual é a diferença entre uma preceptoria e uma orientação? A profundidade das matérias ministradas pelo preceptor.
Outra coisa, o preceptor, você tem que lembrar o seguinte, ele é dedicado a um aluno exclusivo. Então, em vez de ter 40 alunos, ele tem um só. Então, a tendência daquele aluno, ou ele implode o aluno, ou o aluno melhora. O preceptor é para isso. Vai ao racho. Porque aqui no nosso caso, com relação à ProEx, evolução e outros aspectos, uma preceptoria bem direcionada iria, então, fundo nas... Sempre ajuda. Para qualquer exame, qualquer coisa, um preceptor é fora de série. O nome que eles gostam de fazer hoje é reforço didático. Entende? Isso aí ajuda. Tá. Professor. Vocês têm lá... Pois é, faz um reforço. Mas no caso do CAPEX, Loche, ele é uma sessão pontual? Como que ele funciona? No caso do CAPEX, a gente tem o atendimento pontual, mas havendo necessidade, a pessoa pode voltar quantas vezes for preciso. Nós temos casos aqui na própria Cognópolis, da pessoa foi acompanhada regularmente até fazer uma superação, uma reciclagem que ela tinha que fazer. Seria bom esclarecer mais outra coisa. Você sabe que aí chegaram esses preceptores, é a segunda vinda deles aqui. Quantos são? O que são 5 preceptores? Como é que é o nome de uma coisa dessa? Tem um nome. Não, é uma junta. Do jeito que tem uma junta médica. Eles são uma junta de lentes. O nome é lentes. É uma junta de docentes. Você está entendendo? Então, ali não tem jeito. É como se a pessoa, em vez de fazer uma aula, ela vai ter um exame permanente. Ela está em exame crítico permanente. Agora, do jeito que eles fazem extrafisicamente, é um exame oral permanente. É assim que eles fazem. Foi isso que aconteceu comigo. Então, é uma saraivada de perguntas e respostas em cima da pessoa, que é uma loucura. A pessoa acaba aprendendo mais depressa. Essa junta, cada um tem uma característica específica, porque os 5... Pois é, eles estão vendo aí algum problema mais sério, né? Ah, ok. E eu achei muito bom, porque dessa vez trouxeram meu avô com eles, quer dizer, mostrou onde é que estava o meu avô, e meu avô está remoçado, virou um rapaz. Ele morreu com 94 anos, tudo branquinho, entende? Ele tinha bigode forte, assim, mas era cortadinho, que ele não deixava crescer. Por exemplo, ele jamais deixava crescer um bigode igual o meu, assim, de jeito nenhum. Bigode português. É tudo espetadinho, certinho, o tempo todo. Entende? Era o jeito dele. Professor, aqui, voltando ao assunto do mantra, que o senhor falou anteriormente, o senhor já usou esse mantra no intrafísico? Já. Qual foi o efeito que deu? Tem uns hilários. Tem o caso, por exemplo, lá de Brasília, que a turma viu, inclusive a Mauro, um dia desse, estava lembrando disso aqui, que tinha uns caras lá em cima, e tinha um que estava falando umas bobagens lá a respeito do que eu estava falando. E então a gente falou sobre energia, não sei o quê, e ele falou qualquer besteira sobre energia. Eu falei, não, energia é isso aí. Então, fiz assim, a cadeira quebrou com ele, caiu no chão, sentado, um cara grandão. Foi aquele riso geral e calou a boca, não falou mais nada. Ficou com medo. Entende? Isso é um caso, mas tem um monte desse. Entende? Porque o processo é o seguinte, você vê o efeito físico na hora com esse mantra. É como se a distância assim, ó, se eu desse uma barretada em você aí com uma vara, você ia sentir. Mas às vezes não é uma vara, às vezes é uma tábua. O cara sente. Agora, o melhor foi esse lá, porque quebrou a carteira com ele. Sabe, a poltrona que ele estava, quebrou e caiu no chão, sentado, todo mundo viu, fez barulho, tudo. Isso em cima, na hora que eu falei, não, a energia é isso aí. Fiz assim, pronto. Entende? Foi para valer, uma vez. Funciona para melhorar o ambiente, né? Mas, porque isso é quase que uma cirurgia, né? O negócio é sério. Mas a gente não usa, né? É um negócio muito grosseiro, é muito primitivo. Isso aí é tratamento com os bárbaros da barbarotrosfera, não é? Entende? Era o jeito. Agora, eu usei durante uma temporada que eu estava trabalhando, eu nem queria usar depois disso, mas falaram para mim, é bom, porque os caras não te esqueceram. Quer dizer, os 6
continuarem comigo. Entende? Então, não é bom você ficar aí alerta. Qualquer coisa você usa, você viu que tem. Então, por exemplo, aquele cara lá em Brasília, devia de ser dos 6. Os 6 que estavam querendo acabar comigo. Entende? Ele devia de estar inspirado por eles. Entendeu? Agora, nesse ponto é aquele negócio do gibi, que o cara fica com a nuvem escura, que vai dar uma tempestade assim. Então é isso. Agora, ele é muito bom. Ele funciona para esse nível, mas é um negócio muito primitivo, né? Tem umas coisas primitivas que eu já não uso mais há muito tempo. Entende? Esse manto eu não uso. O caso da Pantera, com o casal que tomava conta, eles também, a gente, vamos dizer, aposentou esse povo. Entende? Deu um jeito. E hoje a gente não precisa disso mais. Agora, é lógico que isso aí criou um processo de maior assistência, né, para o trabalho. É o que a gente tem hoje, uma assistência maior. Então, é uma assistência agora que eu tenho que ser assim, para eu poder começar a pensar junto com vocês, esse nível de mental soma mais elevado que nós estamos falando aqui. Senão, não daria para fazer, por exemplo, um dicionário, se eu estivesse mexendo com isso. Tem que criar um ambiente adequado, senão não vai. Outra coisa, a turma toda aí também, vocês têm que ter muita inspiração e um ambiente mais tranquilo para vocês fazerem os verbetes. Se nós tivéssemos isso aqui na casa de Horácio, aí, um negócio incendiado, como é que ia ser? A turbulência não dá. Agora, ó, eu espero mais os outros 1000 verbetes seus, tá certo? Vamos em frente. Nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 66 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 19 perguntas online. Temos os recados da Fernanda sobre o acoplamentário e do Alexandre sobre o Simvexis. Olá, boa tarde. Gostaríamos de convidar a todos para participar das turmas do curso acoplamentário, que ocorrerá agora em julho. Serão 2 turmas, de 13 a 15 de julho, com o tema Maturidade Parapsíquica, e 27 a 29 de julho, com o tema Interassistencialidade. Julho será uma oportunidade para o desenvolvimento parapsíquico, onde a pessoa poderá fazer um pacote financeiro com os cursos que antecedem ao acoplamentário. Teremos o curso História do Parapsiquismo, de 6 a 8 de julho, e o 40 Manobras Energéticas, haverão 2 turmas também neste mês, 9 a 12 de julho e 23 a 26 de julho. Todos os cursos são sem pré-requisitos, né? E maiores informações podem ser obtidas pelo telefone código 45 3525 2652 ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para convidá-los para o 10º Simvexis, Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vai ocorrer de 16 a 19 de julho. O pré-evento, que antecede o congresso, será com o professor Wagner Alegrete, a professora Nancy Trivelato, com o tema Atacadismo Assistencial Teático. Na segunda-feira, teremos o curso com o professor Valdo, com 2 verbetes, Invexoprofilaxia e Pandeirologia. O congresso contará com 22 conferencistas e será fechado no dia 21 e 22 de julho com o campo assistencial holossomático do professor Hernande Leite. Então, estão todos convidados. Esse evento ele vai ajudar na materialização do campus da Invexologia e também na abertura do Laboratório Serenário. Mais informações pelo telefone aqui do CAEC, 45 3525 2652. Para amanhã teremos o verbete Árvore, a especialidade Fitoconviviologia, de autoria da professora Miriam Kunz. Obrigado pela sua presença e até amanhã.